Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje a gente vai ver as principais pragas que o Valdemígio Santiago jogou ao longo da sua carreira de pastor, de apóstolo, como ele auto se denomina, quando ele jogou essas pragas em pessoas que falaram contra as práticas que ele faz lá na igreja dele, na Mundial. Como essa cobrança de dízimo, agora há pouco a polêmica que envolve inclusive a polícia, né, que está investigando esse caso, os feijões mágicos. Inclusive teve uma ordem judicial para retirar todos os vídeos dele fazendo essa propaganda desses tais feijões mágicos que supostamente seriam contra o Sungamonga. Você já deve estar sabendo disso, muitos canais falaram, a própria mídia falou disso. E ao longo da sua carreira, pessoas que mostravam essas verdades para vocês foram amaldiçoadas pelo Valdemígio, uma prática que vai totalmente contra os ensinamentos de Jesus Cristo, do nosso Yahushua, né? As pessoas chamam a maioria de Jesus Cristo, mas o nosso Yahushua ensina justamente o contrário, a você amar, a você perdoar, você dar outra face. Nós aprendemos com o Evangelho que quando encontramos pessoas assim que estão desviadas, verdadeiramente desviadas, indo pelo caminho do mal, nós devemos fazer o oposto do que Valdemiro faz. Devemos pedir a Deus que Ele entre na vida dessas pessoas e elas encontrem o verdadeiro caminho, o caminho da paz, o caminho do amor. Mas o Valdemígio sabe disso, eu quero até deixar claro, veja aí, quando ele fala exatamente isso que você deve, ele conhece as escrituras, isso é o pior desses caras, ele sabe bem dessa mensagem, inclusive ele fala, como você vai ver aí, dá uma olhadinha. Quando alguém te ofender, você diga assim: eu te abençoo e te perdoo em nome de Jesus. Se alguém te xingar ou te ofender, abençoa. Abençoa e imediatamente diga: eu te perdoo em nome de Jesus. O que torna aí a coisa mais grave, né, família? Porque Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, mas quando você sabe e faz propositalmente, aí a conversa é outra, que é o caso dele. Na verdade, o que eu falo aqui, defendo essa teoria, né, vamos colocar assim como teoria, é que esses caras são maçons, né? Eles se infiltraram dentro do evangelho para passar doutrinas maçônicas dentro do evangelho. Isso tanto é prova, família, que essa atitude dele de jogar praga para se vingar do pessoal é como se fosse uma paz pela espada. O que seria uma paz pela espada? Os maçons, né, isso aí vem desde a época dos Cavaleiros Templários, eles fazem juramento, e a gente também inclusive mostrou um ritual desse na maçonaria, onde os caras estão deitados completamente nu, com a espada em cima do peito, não é? Virada para baixo. E aquele juramento significa que dentro da ordem, uma vez dentro da ordem, aquela espada sempre estará em proteção daquele indivíduo. Porém, se ele se afastar, aquela mesma espada cairá sobre ele, deixando bem claro o que acontece com quem abandona a ordem. Então, dessa forma, você vê claramente que esses caras vivem no olho por olho, no dente por dente. Então, veja aí essa praga que ele joga, inclusive, no policial por causa disso. A gente vai ver primeiro o policial aqui falando. Olha só quando o policial fala, né, desses absurdos que rolam nessas igrejas. Vamos lá. Vamos ver aqui. Pastor Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele é um falso profeta, um filho da pastor charlatão que só pega dinheiro de você. Ele é um mentiroso, chora falsamente. Quem acredita sai de Valdomiro Santiago, Bispo Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus. Isso é tudo mentira, tudo falácia. Acorda, pô, abre a mente, pô. Pô, vocês perdem a vida seguindo idiotas, charlatãs, pô. Bom, eu acho que a maioria aqui concorda com o que o policial disse aí, né? Até porque deixa bem claro que ele não está falando de todas as igrejas, mas especificamente daquelas ali, do Edir Macedo, a Universal, a Igreja Mundial do Poder do Dinheiro, né? A do Silas Malacheia. Ele tá colocando esses grandes pastores aí. A gente sabe separar as coisas aqui. Tem pessoas dentro de algumas determinações religiosas que são pessoas do bem. A gente sabe que estão bem intencionadas, não é? Mas existem alguns maus exemplos, como o próprio Valdemígio, e faz aquele tipo de abuso realmente da fé. E nesse caso, meus caros irmãos, nesse caso, será que o Valdemígio, como você viu no comecinho do vídeo, que ele sabe, né, que nós devemos perdoar e devemos orar por essas pessoas, será que ele fez isso? Ou ele jogou uma praga? Vamos ver aqui, eu acho que você já sabe a resposta, né? Vamos ver aqui o que é que ele falou do policial, né, que tá ali, inclusive, pronto para proteger ele, se caso ele precise. Vamos ver lá. Você é um verme endemoniado. Você é um endemoniado, seja quem for. Você pode ser policial, você pode ser o diabo que te carregue. Você é um verme, um endemoniado. Você vai arder no fogo do inferno. Você é um endemoniado. Você é um mentiroso. Porque o sujeito desse deveria estar preso, ser expulso da polícia e ser preso. Um desgraçado desse, um corrupto, sem vergonha, um bandido, miserável, derrotado, covarde. Um sujeito desse deveria estar na polícia, deveria estar na cadeia, um miserável desse. Você é bandido, seu derrotado.
Esse finalzinho aí, família, deixa bem claro como é que esse cara se sente. Ele não se sente um simples apóstolo, não é? Uma pessoa que tá falando ali em nome de Deus. Ele se sente o próprio Deus, até porque ele condenou já diretamente o cara. Já disse que ele vai arder no inferno. Olha só, meus caros irmãos, onde é que a gente chega. E o que eu fico realmente mais chocado é que pessoas continuem seguindo esse tipo de gente. Eu nunca fui de pegar no pé dessas instituições religiosas, família, porque eu acho que tem coisa muito pior acontecendo. Vocês sabem disso. Mas tá chegando num nível tão grande que ou a gente começa a falar e mostrar que o evangelho não é isso, ou daqui a pouco o próprio evangelho será proibido por causa de caras como Valdemiro, por causa de caras como Edir Macedo. Usando a fé como esses caras estão fazendo, usando realmente para enriquecer, para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, para passar a ideia que o evangelho é isso, daqui a pouco, não demora muito, o sistema simplesmente vai criar leis onde vai realmente proibir isso, assim como está escrito nas escrituras. A gente sabe que vai acontecer isso, mas eu acho que não precisa ser na nossa época. Pode ser um pouco mais para frente, por isso mesmo que não tem data marcada. Então eu acho muito importante a gente falar e destacar esses pontos, para que as pessoas, né, que seguem um cara desse, peço que você compartilhe o vídeo, para que elas vejam que isso não faz parte do evangelho. É totalmente diferente. Se você quer seguir ele, ou seguir esse homem aí, então segue, é problema teu. Mas não coloca Deus no meio, que não tem nada de Deus ali, nenhuma presença de Deus, nenhuma mesmo, com esse cara. Agora, vamos ver mais um exemplo aqui disso, né? Porque um exemplo só é pouco para algumas pessoas que estão realmente presas dentro do sistema. Vamos ver aqui mais um. Deixa eu carregar aqui, família. Ah, vai ser aquele que o Pânico, né? Criou o Valdemiro Santiago e ele ficou brabo, né? Mas o que você acha dele? Um pouco feio. Ainda um pouco feio? Não tá funcionando, velho. Pera aí então, vou dar o peito poderoso mesmo. Então vamos ver aqui o que é que ele disse, né? A palavra amigável que ele deu ao Pânico por causa do Valdemiro Santiago. Ele ficou realmente brabo por causa disso. Então vamos ver aqui, vamos lá. Vamos ver aqui. Vocês é do Pânico que ficam fazendo chacota, estão fazendo chacota de Deus. Deus vai pesar a mão na vida de vocês. Vai pesar a mão. Aí o outro lá ficou com inveja, aí blasfemou. O outro lá, o da imundícia, aí blasfemou, dizendo que se Jesus é prosperidade, eu sou o pedágio. Disseram pra mim isso aí. Se eu sou pedágio, ele vai estar bem na fita. Agora se eu sou um giro de Deus, a coisa vai ficar feia pro lado dele. Ah, vai. Se eu fosse pedágio, o ex-viciado em crack estaria aqui testemunhando? Você acha que teve dinheiro para chegar, para passar por mim aqui ou não? Claro que não. Você passa em pedágio sem dinheiro? Passa. Então você que falou isso, enquanto Deus não lhe pesar a mão, você não vai aprender a ter respeito pela obra de Deus. Aqui não, meu irmão. Aqui é cena de Baraúna e você vai ver. Aqui não. Aqui não. E não devo nada pra vocês, não. Cuidar da sua vida, marginal. Vale lembrar aqui, meus caros irmãos, que o Pânico realmente saiu do ar pouco tempo depois de ele jogar essa praga. Uma coisa eu tenho certeza nisso tudo é que Deus não foi responsável por isso. Pode ter sido Deus que esses caras realmente seguem, né? Aquele lá, o barbudinho, o cabecinha de bode. Agora, se também isso foi feito pelos contatos que esses caras têm dentro da maçonaria, eu também não sei, nem vou acusar aqui. Mas o fato é realmente que o Pânico pouco tempo depois saiu do ar. Também tem outra praga aqui dele que deu certo, que é pra gente parar pra pensar, que foi contra o repórter, né? Que morreu de câncer, o Marcelo Rezende. Pouco tempo depois também de ser amaldiçoado pelo Valdemiro, ele acabou vindo a secar realmente, como ele falou. Vamos ver aqui essa praga, porque vocês sabem, eu não preciso mostrar a matéria, mas foi aquela matéria que ele fez, eu acho, a pedido do próprio Edir Macedo, né, que deve ter visto o crescimento da Igreja Mundial, e como esses caras são cães gulosos, pediu para ele fazer a matéria, ele fez, e o Valdemiro descarregou todo o seu ódio em cima do cara. Então vamos lá, ó. Vê aí, ó. Uma vez um malfeitor me maltratou tanto que me deixou tão transtornado, tão triste. Toda hora chegava uma notícia, ó, tá falando mal de você, põe lá. Eu botava lá e ele falando. Eu botava lá e ele falando, corta pra mim, o Valdemiro é papapai, pepepé e pipipi. E para o Valdemiro, e para o Valdemiro. O Valdemiro perdeu a paciência e falou, a mão de Deus te pesa hoje. Você
sabe o que está acontecendo com ele? Quem sabe? Sabe? Você lembrou disso aí ou não? Quando você soube? Lembrou? Lembrou? E como eles reproduziam tudo que eu falava aqui, eu falava, eles botavam lá, que eles gravavam, botavam lá o que o Valdemiro falou. Aí ele fez assim, ó, quando eu falei que a mão de Deus estava pesando na vida dele. Ele falou, o fazendeiro está me amaldiçoando. Tem que ter cuidado. Deus tem misericórdia. O malfeitor não vai acabar com você, pelo contrário. Confia e faz o quê? Deixa o malfeitor que ele vai murchar como a erva verde. Como a erva verde. Não adianta. Não faça o mal não, que o mal virá sobre a sua vida. Não faça. E ninguém escapa disso aí. Ponto. Ninguém escapa. Se você fizer o mal virá. Essa parte aí, família, ela chega a ser também muito triste e é um ponto de reflexão. Porque primeiro que ele se glorifica do problema que o repórter está passando, né? Em vez de orar por ele. Então o primeiro ponto é esse. E o segundo é como a igreja fica realmente em silêncio, né? Parece que aquelas pessoas realmente estão em transe, ouvindo um absurdo desse. E elas continuam acreditando nele. Ele faz aquela correria na Bíblia, né? Tira textos de contexto, justamente para apoiar o que ele está dizendo ali. Se você pegar com certeza e ler aquele texto todo, completo, você não vai ter a mesma ideia que ele está passando ali naquele momento. Mas ele faz isso e consegue com isso convencer as pessoas de que ele realmente é ungido, que ele tem poder e que quem fala contra ele acaba secando. Então isso é realmente terrível. Tem mais pragas aqui, família, tem mais 2 pragas aqui e eu queria mostrar pra vocês, mas pro vídeo também não ficar muito longo, a gente faz uma parte 2 mostrando uma que ele jogou inclusive no Eduardo Costa. Uma praga pesada que ele jogou no Eduardo Costa. E ela merece uma atenção maior, não é? Porque é bem extensa ela. Então eu quero fazer um próximo vídeo, uma parte 2, para esse vídeo também não ficar grande demais. E vocês falam o que vocês acham disso. Eu realmente aqui, particularmente falando para você, eu digo que eu fico mais triste com as pessoas que estão ali do que com ele. Porque ele é um cão guloso. Para mim, eu vejo ele assim, um cara que é um cão guloso, né? Um cara que quer ganhar dinheiro acima de qualquer coisa. E aí ele acha uma oportunidade, porque as pessoas dão essa oportunidade, né? Cada pessoa que está ali, ela não foi obrigada a ir para a igreja desse cara. Elas vão porque querem, porque acreditam realmente que Deus escolheria um tipo de ungido como ele. Sabe, uma pessoa que joga praga em outras pessoas, que se considera o próprio Deus, como você viu aí, dizendo que o policial já estava condenado ao inferno, né? Sendo juiz, porque o que é que as escrituras nos ensinam? Não julgue para não ser julgado, mas o cara faz o contrário. Então todos esses absurdos, essas controvérsias, mas mesmo assim aquele pessoal fica ali. Então não é à toa que a imagem do cristianismo ela tem ficado manchada por esse tipo de coisa. Não o cristianismo verdadeiro, mas esse que está aí. Esse cristianismo religioso. Tá certo, meus caros irmãos? Então eu gostaria que você deixasse a sua opinião para eu saber também o que é que você acha sobre esse assunto. Tá certo? A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.